Bom dia, irmãos e irmãs, que a paz de Deus esteja conosco nessa manhã de domingo. Agradecidos que somos por estarmos nessa casa maravilhosa, que nos abriga, que nos acolhe, sob as bênçãos do nosso Mestre Jesus Cristo. Vamos aproveitar essa manhã, onde estamos aqui reunidos, confraternizando, junto à espiritualidade amiga que nos recebe e nos abençoa. Senhor Jesus, que o Senhor nos acolha nesse momento, sobre a sua luz, sobre as suas bênçãos. Somos agradecidos por essa casa, somos agradecidos aos benfeitores, amigos que nos recebem, nos iluminam, nos abençoam. Que o nosso palestrante de hoje, nosso convidado querido, possa nos trazer a sua palavra, Senhor. E que nós possamos assimilá-las e levá-las para o nosso dia a dia, buscando assim a nossa evolução. Que assim seja. Hoje nós temos o prazer de receber o Thales Stanislau, que é da Casa Espírita Beneficente André Luiz, da cidade de Jales, que veio dividir conosco seu conhecimento sobre a doutrina espírita. Thales, muito obrigado. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, agora e por todo sempre. Um bom dia a todos. A nossa gratidão aos nossos corações se estende, esta casa aí, pelo convite. Nós trouxemos então a narrativa de João, e onde João, ele vai narrar ali sobre o reino, Essa narrativa, o Dr. Antônio César Perry de Carvalho, que foi presidente da nossa Federação Espírita, ele faz também essa narrativa, Então João ele vai narrar que Pilatos, ele entrado aí de novo no palácio, feito vir então Jesus à sua presença, ele perguntou-lhe: és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: meu reino não é deste mundo. O meu reino, se ele fosse deste mundo, a minha gente haveria de ter combatido para impedir que eu caísse nas vossas mãos. Mas o meu reino ainda não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: és rei? Então Jesus respondeu: tu o dizes que eu sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. E aquele então que pertence à verdade, escuta a minha voz. Então nós temos aqui uma narrativa, que quando Jesus é levado então a Pilatos, e Pilatos vai questionar, se ele realmente ali era rei. E ali então, Jesus, ele vai então colocar que ele estava ali a testemunho da verdade, e que ele também não pertencia ali àquele mundo. Dentro dessa narrativa, para a gente compreender melhor aí essa narrativa de João sobre o reino, na época ali Pilatos, ele foi colocado ali numa posição, que é onde quem leva o Cristo a este governador para ser julgado era ali o Sinédrio, O Sinédrio era aquela assembleia de sacerdotes, aquela assembleia ali que eles faziam o papel do judiciário e até também do legislativo, E formava naquele sinédrio ali aproximadamente 20 homens, ali da antiga cidade de Israel, e eles tinham esse papel, além de ser sacerdotes, eles também tinham um papel de ser ali juiz naquele momento,
né? Então aquelas autoridades, elas estavam ali apresentando, né, o Cristo para uma autoridade também, que era o governador da época, Pilatos, né? E eles ali traziam, né, ali o Cristo, né, como o rei dos judeus. E que eles então acusavam o Cristo, que o Cristo estava se colocando numa posição de rei, né? Aonde assusta Pilatos, né? Por quê? Ali naqueles instantes nós tínhamos o governador, né? Ou melhor, o imperador César. E ali então Jesus, ele é apresentado também como um rei naquele momento. E ali então eles ali o procuravam ali, né? Algum crime então para julgar ali o Cristo. E no entanto, né, a gente até usa aquelas palavras, né, que Jesus ali coloca, né, que a nossa boca, ela vai falar daquilo que o nosso coração está então cheio. E ali então, Pilatos, né, naquele momento, ele não compreendia as acusações que eles então faziam contra o Cristo. Porque, no entanto, né, Pilatos, ele não enxergava ali o que acusar o Cristo. Enquanto, né, o Sinédrio, este grupo ali de homens, que fazia esse papel do legislativo, do judiciário e como sacerdote, o acusava ali Jesus, né, como um criminoso, como aquele que se colocava, né, contra ali aquele império romano na época, aquele que se colocava, né, como alguém que gostaria de ser ali instituído ali rei, né? E aí então a gente vai ver o argumento do Cristo, onde ele deixa bem claro, né, que o meu reino não é deste mundo. O meu reino então é o reino da verdade, né? E aí Jesus então ele vem afirmar, né, com essas palavras ali a Pilatos, que no entanto Pilatos também compreendia perfeitamente ali que não havia nenhuma acusação que aquelas autoridades ali acusava ali o próprio Jesus, né? E no entanto Jesus ele se institula, né, ali naquele momento como um rei, mas não como um rei daquele mundo ali material, daquela questão ali, podemos dizer ali, política material. Porque, no entanto, nós percebemos que a briga ali, né, daquele sinédrio, daqueles chefes e doutores da lei, era toda uma briga material. E Jesus, naquele momento, quando apresenta o reino de Deus a Pilatos e vem falar, né, meu reino não é deste mundo, Jesus vem nos apresentar o quê? O reino espiritual, as coisas do alto, as coisas que estão ligadas à verdade, as suas leis, que é a lei então de amor. E que o reino dele não se compactuava, né, com as brigas materiais, como aquele povo daquela época ali então era vinculado e apegado. E Jesus estava ali também para responder e para defender ali a verdade. E se a gente perceber mais para frente, o Cristo vai dizer, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E qual que era então esta verdade que Jesus também apresentava ali no seu julgamento diante ali de Pilatos? A verdade do reino de Deus. A verdade que estão contidas nas leis divinas. E qual que eram as leis divinas que Jesus ali defendia naquele momento? As leis espirituais, as leis do amor. A lei que ele trouxe, né? Quando também ele foi questionado, né, por doutores das leis também, pelos aqueles mesmos doutores que faziam parte desse sinédrio, o Cristo é questionado, aonde eles perguntam, aonde está o maior mandamento? E Jesus vai dizer, amar a Deus sobre todas as coisas e seu próximo como a si mesmo. E aí Jesus então vem dar este testemunho dessas verdades.
E ali então, Pilatos, né, ele então faz com que o próprio povo ali tomasse Jesus e ali o condenasse. Porque ele não encontrava ali acusação nenhuma, provas algumas, mas ele tinha, né, toda essa equipe que fazia esse papel ali de legisladores e juízes e sacerdote, que era o sinédrio ali formado, que esse sinédrio então colocava ali Jesus nessa situação ali não muito legal, podemos dizer assim, porque eles estavam preocupados com as relações materiais da época, né? E Jesus não era este o objetivo dele, porque a relação de Jesus era ali com as verdades espirituais, com o amor. E ali então, na flagelação de Jesus, nós percebemos, né, que naquele processo eles até colocam umas siglas, né, escrito INRI, né, aquela placa que era vista ali por todos que passavam, né, escritos ali, né, em latim, em grego, hebraico e aramaico, para que todos vissem, né, ali na tradução que estava Jesus, né, o Nazareno, o rei dos judeus. E essa placa, ela tem esse objetivo também ali de um materialismo muito forte. Porque eles colocam aquilo? Eles colocam aquilo para mostrar para aquele povo daquela época, quem se colocasse contra aquelas relações ali, contra aquele governo de César, aqueles que institulava contra aquela política da época, né? Aqueles ali que se institulava, né, tivesse algum poder na época, aconteceria dessa forma que aconteceu com Cristo, né? Então essa placa, ela quis também alertar aquele povo já desde essa antiguidade, né? Aquela lei de amor que Jesus vem ali romper, né, com aquela sociedade, mostrar o mandamento de amor, né? Mesmo na sua flagelação, eles se mostram ainda, né, ali como algozes, institulando aí esta placa para que aqueles que colocassem contra todo aquele poder, aconteceria dessa mesma forma que ali aconteceu ali com o Cristo. E os ensinamentos do Cristo, em toda esta passagem narrativa do reino, ali, né, quando ele apresenta ali a Pilatos, né, nós temos a prática de Jesus que se refere, né, às leis divinas, e não compactuando com as leis da violência, com as leis do julgamento, com as leis da crítica. Porque naqueles primórdios, as leis que mais predominavam entre eles era as leis da violência. E Jesus naquele momento veio mostrar também que ele estava ali defendendo as leis divinas, as leis que estavam ligadas à unidade, à caridade e à fraternidade. Isso se encaixa muito bem para a nossa atual sociedade, a prática das leis divinas, né, rompendo qualquer tipo de prática, né, de violência que a gente aí pode estar vivendo ou compactuando também. Então, naquele momento, a grande mensagem da lei divina de Jesus era romper com todo o sistema de violência, de opressão, que levasse, né, qualquer pessoa. E Jesus, então, rompendo com isso, traz a lei da verdade, a lei do amor. E também que Jesus, naquele momento, ele não estava ali compactuando e deixando muito bem claro, né, que ele não veio ali fortalecer reinos de violências, né, reinos ali políticos, né, e reinos religiosos, que o maior implantação do seu reino seria o reino espiritual, que se traduzia na prática do amor e da caridade.
E podemos dizer que por ganância, por certo materialismo, aquela sociedade na época julga ali e condena Cristo, né? Por questões ainda que eles estavam muito enraizados neles, o materialismo. Um materialismo muito forte dentro das raízes políticas e religiosas, né? Que conduzia todo o povo à violência. E Jesus nos ensina também, nos alerta estes cuidados, né? Quando nós abraçamos este materialismo que nos leva à violência. E ali então esse povo estava mergulhado, né? Aquele sistema violento político e religioso, comandado, né, por aqueles sinédrios ali da época, e aonde Jesus vem dizer, né, que ele veio então trazer a verdade. E que ele não estava ali apoiando as relações violentas e materialistas, e sim que eles estavam ali para mostrar o reino espiritual. Estava ali para mostrar as leis divinas. E quando nós aprofundamos dentro deste capítulo de João, né, o que seria este reino realmente de Deus? Como a gente consegue enxergar este reino de Deus, né, que Jesus então apresenta? E quando a gente busca a resposta na doutrina espírita, né, a gente então vai entender e compreender bem, né, que é o reino espiritual que o Cristo estabelece, e não o reino material. E na verdade o próprio Cristo disse, né, que tudo aquilo que se torna material na nossa vida, ele vai passar, e o que vai prevalecer é aquilo que é espiritual. E a gente vê, né, que a nossa passagem na terra, o nosso corpo físico ficará, né? E o nosso espírito, ele volta para as diversas casas, para as diversas moradas, né, de Deus. E aí Jesus então veio mostrar o reino espiritual, e não o reino material que aquele povo da época ainda estava apegado, estava ali implantando. E aí a gente analisa para a nossa atualidade de hoje, para o nosso período de contemporâneo, quantos ainda vivem estabelecendo, né, esses reinos materiais, se apegando às coisas materiais. E quando a gente percebe-se que o verdadeiro reino se dá nas relações espirituais, nos valores espiritual. É este reino que então Jesus ali falava, e que ele não foi ali compreendido, né? Ou também foi compreendido, mas o apego ali materialista, o apego material, ele era fortemente, né? Que eles então ali preferia ficar ali embalados, né? Entrelaçados ali no seu comodismo, porque de alguma certa forma o material vai nos trazer, né, este comodismo, vai ali nos dar ali um certo conforto momentâneo. E Jesus então vem estabelecer este reino espiritual. Então ele vem mostrar a sua realeza espiritual. E também o reino de Deus é aquele reino que está na nossa consciência, que está, né, no nosso interior. Quem estabelece o reino de Deus somos nós. E aonde nós nos encontramos, né, este reino de Deus? Na consciência, né, de cada um de nós. Aonde nessa consciência, o que vai prevalecer, né? Nos mostra a doutrina espírita: o amor, né, a fraternidade, e principalmente aquilo que nós governamos, não com interesses materiais. Então o reino de Deus que se estabelece na nossa consciência quando Cristo apresenta, é aquele que nós vamos estabelecer o amor e a fraternidade.
e não as relações materiais. Allan Kardec, também no livro dos Espíritos, né, os espíritos superiores, venerando, vão então responder para Allan Kardec que este reino que Jesus estabelece, naquele momento também apresentado para Pilatos, né, e que é apresentado para nós, é o reino de transformação. E aonde está essa transformação, diz os Espíritos no livro dos Espíritos, nos nossos corações. O reino de Deus é quando nós buscamos nos transformar. É quando a nossa consciência, quando o nosso interior, quando o nosso desejo de se transformar é maior. E aí a gente vai se transformando, né? Em que métodos? O método do amor, da fraternidade, principalmente, né, da caridade, da prática do bem, da prática da caridade. Sem governar e sem nos permitir, né, os apegos exagerados às relações ali materiais. E quando nós falamos dessas relações materiais, né, às vezes a gente vê logo só o dinheiro, mas há inúmeras coisas, né, que nos leva a deixar as coisas espirituais, os reinos espirituais, que nós vamos nos apegar materialmente. Né? Então não é só o dinheiro, tem muitas coisas, né, que ainda, né, a gente cruza ali os braços para o divino, para aquilo que é sagrado, para aquilo que é transformador na nossa vida, né? Às vezes uma situação que a gente cruza o braço e senta no sofá e fica numa situação de coitadinho, de vítima, já é um apego, né? Ah, deixa para lá, né? E aí eu me cruzo os braços, tá bom para mim, tá cômodo, tá gostoso, tá maravilhoso. Isso já é um apego, né? Isso já é um sentido de nos estacionar e nos querer e não desejar se levantar e seguir. E aonde está essa transformação? No seguir, no fazer diferente, no deixar de lado. E aí os Espíritos venerando vêm dizer que este reino se dá por meio das nossas transformações nos nossos corações e nas mentes humanas, né? E que o reino de Deus também, ele vai ser a nossa vivência no nosso dia a dia, aonde nós vamos buscar os valores espirituais. Não disse o Cristo, né? Onde está a tua riqueza, está o seu coração, né? E aí os Espíritos venerando vão continuar respondendo para Kardec que essas nossas vivências nos dias a dia da busca do reino de Deus, ele está na verdade, na caridade e na humildade. 3 virtudes, né? Isso foi dito no livro dos Espíritos, pelos Espíritos superiores ao nosso codificador, Allan Kardec. Os valores que buscamos no nosso dia a dia. O que nós estamos buscando é a humildade, é a caridade, é a verdade. E diante da verdade, o Dr. Bezerra de Menezes também vai nos orientar sobre este reino de Deus, aonde ele vai dizer, né, que aquilo que satisfaz a nossa alma é as verdades espirituais. Mais tarde, né, Dr. Bezerra de Menezes vai dizer isso. O que vai nos satisfazer? Como nós vamos sentir este reino de Deus em nossa vida? A busca das verdades espirituais. O que satisfaz a nossa alma, o nosso interior, é aquilo que nós buscamos de verdade. E qual é essa verdade? As relações espirituais. Um passo nós já demos, né? Neste domingo, estamos todos aqui juntos, né? Aprendendo, nos abastecendo as nossas almas deste grande alimento espiritual,
que é a mensagem do Cristo, esta verdade, né, que penetra realmente na nossa alma. Se estamos aqui numa casa espírita, estamos buscando este reino que está dentro de nós, que está na nossa consciência. E Jesus também, continuando aí a pergunta do Livro dos Espíritos, a verdade de Jesus é a que ilumina toda a humanidade. E aonde está essa iluminação? É um questionamento que Kardec disse. Nas leis divinas. E uma das leis divinas que o Cristo apresentou, a lei de amor. Aqui vem resumir todas, está aí nas leis ali divina. E aonde está também essas leis para a gente cumprir? Na nossa consciência, está em nós. É a nossa consciência que vai cumpri-la, é a nossa consciência que vai colocar em prática. Olha como Deus é justo, maravilhoso e bom, né? Ele deixa para nós, na condição, né, de filhos deles, Ele nos dá essa liberdade de nós executarmos as leis divinas, principalmente as leis de amor, que está na nossa consciência. E qual que é a base? A base, principalmente, ela vai se iniciar quando nós respeitamos o nosso próximo. É quando nós demonstramos efetivamente o respeito pelas leis divinas. Essa é a base. Começar pelo respeito, pelo amor que a gente se dá ali para com o nosso próximo. Outra narrativa também, Lucas, o evangelista, quem narrou esse trecho, essa conversa, esse diálogo de Pilatos com Jesus foi João. E Lucas, ele vai falar também um pouco do reino de Deus para nós apresentado de Jesus, E Lucas vai dizer que este reino, ele está dentro de vós. Então ele faz essa narrativa também, que o reino de Deus, ele não vem com aparências externas. E que o reino de Deus, as coisas de Deus, as leis divinas não está nas aparências, não está ali no externo, no exterior. Ele vem falar que está dentro de cada um de nós. Que não adianta falar, eis aqui, eis ali, Pois o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Olha só, Lucas já alerta isso, Não adianta a gente escutar ou falar, aqui está o reino de Deus, eis ali, eis lá colar. Não, está dentro de vós. O reino de Deus se cumpre, o reino de Deus se estabelece dentro de cada um de nós, filhos de Deus. E aí nós temos então, esta clareza aonde Jesus vem dizer, que o seu reino não é deste mundo. E aí está essa grande verdade, esta grande interpretação, porque realmente o reino de Deus se faz dentro de cada um de nós, se faz dentro das verdades espirituais das leis divinas de amor que o Cristo trouxe. Era esta maior compreensão que naquele diálogo ele passava ali naquele momento, naquele tribunal ali do qual ele foi colocado. E é também essa grande verdade que o Cristo apresenta para nós, que o reino de Deus, ele está unicamente ali nos corações. E também os corações quando se coloca desinteressados. Porque naquele momento havia ali o grande interesse, o grande medo, se Jesus iria ocupar o lugar de César.
O medo também de Pilatos ali perder até o seu posto de governador, porque aqueles sacerdotes, aqueles homens da lei, que era chamado Sinédrio, estava ali apresentando, o Cristo como alguém ali criminoso, como revoltoso da época, como revolucionário da época, e sendo que não era nada disso, porque o Cristo estava ali realmente disposto a mostrar a verdade, o amor, a pôr realmente o fim na violência que aquela sociedade ali vivia e presenciava. E que ele não estava ali por causa da aparência, do externo, do exterior. Ele estava ali para tocar no coração de cada um e mostrar que o reino de Deus estava dentro do coração de cada um daqueles. E que hoje o reino de Deus também se estabelece dentro do coração de cada um de nós, por meio do amor, da humildade e da caridade. E principalmente aqueles, que levam e tentam, dominar aí principalmente o amor e o bem. Porque nós estamos a caminho do amor, do bem, eu costumo dizer. Por isso que o reino de Deus está dentro de nós. Porque nós estamos ainda a caminho, aprendendo as práticas do amor, da caridade e do bem. Se nós não estivermos aqui neste planeta para aprender, nós já tínhamos ido. Mas graças a Deus, por isso que nós estamos aqui, colocando em prática este reino que se faz dentro de nós e na nossa consciência. E aí Jesus continua reforçando, a sua missão com a verdade, de não envolver-se com, a violência e não se envolver ali com as disputas, principalmente com as relações terrenas, que neste momento ali na narrativa, depois até o Dr. Antônio César Perry de Carvalho, ele vai narrar também, que a gente percebe-se que naquele momento desta passagem de Jesus, ali naquele diálogo, naquela condenação diante do governador, a gente vai perceber que foi aquela disputa terrena, a gente compreende que estava tendo ali aquelas disputas daquilo que é material, daquilo que é externo, daquilo que é visível. E que Jesus, ele não veio entrar nessa disputa, ele não estava ali. Que a única missão dele naquele momento, era ali apresentar essas verdades. Que a gente vê que Pilatos ele quis compreender, ele estava tentando ali compreender, que no entanto, ele passou, falou, já que o povo quer isso, então faça vocês mesmos a justiça. Então ele estava tentando ali compreender. E aí a gente percebe que a compreensão deste reino, ela vem para nós hoje. Olha só, que magnífico, a mensagem ali de Jesus, que é para nós hoje, para que nós consigamos fazer aquilo que é diferente, colocar em prática, essas leis ali da verdade. E o Espiritismo vai nos ensinar essas transformações, que tudo está em constante movimento, de transformação, e que tudo o que ocorre no mundo, como ocorreu naquela época, e aquilo que está ocorrendo na nossa sociedade atual, é para o nosso aprimoramento, é para o nosso aprendizado. Então a gente vai olhar a todos os acontecimentos e colocar em prática a mensagem do Cristo. E todos os acontecimentos, ele vem ali para isso, para se entrar em perfeito equilíbrio moral, para entrar em verdadeiro ajuste moral e também para nos aprimorar, para nos estabelecer aprendizados. Por isso que fala
que o reino de Deus está, né, na nossa consciência. E que não adianta, né, todos os acontecimentos a gente querer ali empregar a imposição da força. Porque eles vão acontecer. Porque eles precisam acontecer para que haja esse aprendizado. Para que haja esse equilíbrio moral na nossa sociedade. Então, a força diante de todos os acontecimentos, né? A doutrina espírita explica para nós que não adianta, que é todo o percurso, todo o acontecimento que vai nos trazer o aprimoramento necessário, o aprendizado necessário para cada um de nós. E que os verdadeiros seguidores, né? E a doutrina espírita coloca, ou melhor, que os verdadeiros servos, aqueles que se colocam na condição de servos, né? Colaboradores com Cristo, né? Colaboradores de nós mesmos, de nossas almas mesmo, né? São os que seguem os seus ensinamentos baseados nas suas leis de amor. E neste trecho, né, do Evangelho de João, essa narrativa, Jesus vem então estabelecer, né, sobre a terra, né, estabelecer neste momento os seus ensinamentos único de amor. Então, o que o Cristo estabelece quando ele vem no planeta Terra, unicamente os seus ensinamentos de amor. Por isso que a gente vê, né, que em várias situações não há necessidade de empregar a nossa força, a nossa violência. Para quê? Porque aquilo precisa entrar em perfeita harmonia, precisa nos trazer o aprendizado. E os verdadeiros servos do Cristo, os verdadeiros servidores, vão executar tudo isso usando a lei de amor. Aquilo que ele veio cumprir, aquilo que ele veio estabelecer no nosso planeta Terra, que é unicamente, né, a lei de amor. E ele comenta, né, também traz ali esse grande significado deste reino também sobre a verdade, aonde o reino espiritual reina a fraternidade. O que reina no reino espiritual? O que reina, né, no reino espiritual quando nós deixarmos o nosso corpo físico? A fraternidade. Então Jesus estabelece sua lei de amor, né, que depois é levada ao mundo espiritual, sendo também estabelecida toda a fraternidade possível, né? E qual é a nossa missão enquanto seres humanos? Buscarmos, né, aprendermos, para crescermos, para evoluirmos, né, para progredirmos, né? Aonde está o nosso papel fundamental dentro da nossa elevação espiritual? O nosso papel fundamental, a nossa passagem pela Terra, está no nosso aprendizado possível enquanto estivermos encarnados, está na nossa evolução, está na nossa transformação, está na nossa busca incessante, né, de transformar os nossos corações, estabelecendo junto com Cristo, né, e contribuindo para eles, com Ele, nós também somos esses contribuintes com Ele, estabelecendo este reino, né, de paz ali, de harmonia, o reino que estabelece o que é em nós a prática da caridade, né, que estabelece ali também a prática do nosso esforço, né, do perdão, né, da fraternidade, do melhoramento incessantemente em nós, né, em cada um de nós. Às vezes a gente busca melhoramento, e o melhoramento ele tem que partir de cada um de nós e não do outro. Como diz o querido Chico, né? As pessoas
nós damos a ela o direito para ser o que quiserem. A nós nos damos o direito de ser a cada dia melhor. E é assim que se estabelece este reino. É assim que a gente também contribui com este reino, oferecendo também, né, o melhor de nós. Né? Mesmo na tempestade, mesmo na dor, oferecer o melhor de nós. Porque aquela dor, aquela tempestade, ela vai passar. E ela está ali no nosso caminho, muitas vezes para isso mesmo. Como forma de aprendizado, como forma de melhoramento. E até como forma da gente acordar. Até, no entanto, pôr, quem sabe, em prática, estabelecendo este reino de verdade, que é amor, que é caridade, que é fraternidade, que é humildade. Então Jesus, né, ele não vem estabelecer nenhum poder sobre nação nenhuma. Olha só, ele não vem estabelecer aquele poder, exigir, né? Ele não vem, diz os bons espíritos, né? Mas ele vem estabelecer uma única coisa: a transformação em cada um de nós. Então ele não vem exigir poder, ele não vem implantar poder, e sim, ele vem estabelecer a transformação em cada um de nós, seus irmãos e filhos, né, do Pai que nós somos. E que a transformação, ela é individual, né? Cada um de nós tem que se fazer, cada um de nós temos que estabelecer a nossa. E a gente fica imaginando que aquele foi um momento também precioso de Pilatos e de todo aquele sinédrio, de estar ali na presença de Jesus e fazer a transformação. Olha só, foi uma oportunidade. Como nós estamos tendo esta oportunidade de estarmos aqui no planeta Terra, reencarnados, graças a Deus, vivendo um dia após o outro, vendo o sol brilhar e termos a oportunidade de fazermos a nossa transformação individual. E a nossa transformação, né, ela não vai estar ao encontrar a felicidade, né, ali nos bens ali materiais. E que a nossa felicidade, ela vai se estabelecer de uma única forma, é por meio da nossa elevação espiritual. E onde nós vamos encontrar este reino? É em nossa consciência. E onde nós vamos encontrar esta felicidade? Ao elevarmos, cada um de nós, as nossas almas e o nosso espírito. E a nossa maior felicidade está aí, na elevação da nossa alma. A nossa maior felicidade e o maior reino de Deus se encontra no nosso interior, por meio da caridade, do amor e da fraternidade. E que o Cristo nos abençoe hoje e por todo sempre, concedendo aos nossos corações a sua paz.